Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre pregações e consolo vãos. A Bíblia nos exorta a olharmos, observarmos, verificarmos o que nós estamos fazendo para corrigir enquanto é tempo o que fazemos, no sentido de não trabalharmos em vão e não nos esforçarmos inutilmente. Filipenses 2, 15 e 16. Tomar cuidado para você não trabalhar em vão. Há muitos que estão indo à igreja em vão. Há outros que estão falando em vão. A sua palavra volta vazia. E há outros que estão tentando ajudar, consolando outros, na verdade estão até aborrecendo os outros. Vamos nos lembrar daqueles religiosos, amigos de Jó. O livro de Jó é muito interessante, tem um início, um fim e um recheio muito grande de falação. Se a gente pegar os dois primeiros capítulos, dois últimos capítulos, ou alguns últimos capítulos, quando Deus fala, a gente pode pegar o resto e jogar fora. São falações que não ajudam em nada, inclusive do próprio Jó. Mas Deus quis que esse livro fosse escrito, registrado, guardado no cânon sagrado para proveito nosso, lições nossas, para nós aprendermos o que é falação em vão. O apóstolo Paulo chamou de pauradores frívolos, esses que estão nas igrejas buscando oportunidade para falar, querem falar, e a sua palavra não traz absolutamente fruto nenhum, não traz proveito, não traz o Espírito Santo, não traz unidade, é só falação. E muitas igrejas têm suas programações constituídas disso, falação e cantoria. Cantoria, eu chamo de cantoria, nem louvor, é cantoria e falação, e acham que essa atividade religiosa agrada a Deus. Eles acabam dando exemplo para outros que vão seguindo o mesmo caminho. Há pouco tempo, em Niterói, nós tivemos uma situação interessante. Uma moça criada numa igreja, Assembleia de Deus, gostava de cantar, de ter oportunidades. Na verdade, a igreja estava formando uma pessoa preparada para o tráfico e ela acabou namorando uma pessoa que não era do Senhor e a levou para as drogas. No mundo das drogas, ela conheceu este mundo, acabou usando a liderança e as habilidades que ela aprendeu na igreja no mundo do crime, do tráfico. E ela se tornou temida, a Hello Kitty. Ela matava policiais, matava pessoas com sangue frio. Ela era muito segura do que ela aprendeu na igreja. Muitas igrejas estão formando os novos bandidos, porque eles não estão ensinando as pessoas a obedecer como Jesus mandou. Eles estão dando oportunidade para as pessoas quererem aparecer e se mostrar
e se tornar importantes. Igrejas estão enfatizando isso desde crianças. Olha que bonitinha a criança cantando, e ela fica sonhando em aparecer e se mostrar na frente da igreja. Muitas igrejas estão com este tipo de atuação, forjando pessoas voluntariosas, vaidosas, soberbas e até criminosas na vida futura. As igrejas estão dando esses ingredientes para essas pessoas serem isso aí na vida. Uma Anitta, um Neymar, enfim, essas pessoas aí que fazem sucesso, mas não preservam o evangelho que receberam. No livro de Jó, nós temos aqui no capítulo 20, o Jó desabafando. E o último versículo, 34, diz: como vocês estão querendo me consolar em vão? Das respostas que vocês dão, a gente só depreende falsidade. O Jó foi acometido de tudo aquilo por uma disputa entre Deus e Satanás. Satanás queria provar que, se forem retiradas as bênçãos da vida de uma pessoa, ela não tem motivação para buscar a Deus. Satanás é uma espécie de neopentecostal nisso, né? Se você não for abençoado, não vai querer saber de Deus. As pessoas só vão para a igreja atrás da bênção. Satanás argumentou assim. O Senhor disse não. No caso do Jó, não. Ele é sincero. Pode tirar a bênção dele que eu dei e você vai ver se ele blasfema de mim, se ele continua sendo fiel a mim. Inicialmente, Satanás teve autorização de Deus para tirar tudo o que era de Jó. Tirou todos os bens, Jó era rico, matou os filhos de Jó, tirou a mulher do convívio dele, os parentes, amigos. O Jó perdeu tudo e, no entanto, com o coração quebrantado, continuou a amar a Deus e louvar ao Senhor. O inimigo, Satanás, desafiou de novo a Deus, dizendo: não, isso é porque você não tocou na saúde dele. Toca na saúde dele e vai ver que ele te busca só por causa da bênção. Tem muita gente buscando a Deus nas igrejas só porque querem a cura, a libertação, a prosperidade. Eles querem a bênção. Muitos estão buscando a cura. E Satanás instiga essas pessoas: vá para a igreja para buscar a cura. Mas acontece que Jesus não veio para curar, ele veio para salvar da condenação do inferno e da culpa do nosso pecado. Jesus veio para isto, morrendo em nosso lugar. E o Senhor permitiu Satanás tocar na saúde de Jó sem lhe tirar a vida. E Satanás pôde tocar na saúde de Jó. Quando Jó estava naquele sofrimento, primeiro perdendo tudo e depois a saúde, houve um tempo de bate-boca, discussão. Os amigos, entre aspas, eram amigos. Supunha-se que amigos de verdade. Mas que naquela hora quiseram, do seu eu, consolar o Jó. Só que eles só pioraram a situação. O Jó não recebeu como consolação. Aquilo virou uma acusação. E essa acusação é bem exemplificada aqui no capítulo 22, quando o Elifaz, o temanita, era originário de Temã. Esse Elifaz era o mais velho, que começou, e na verdade aqui ele continuou. E ele já estava muito convicto daquilo, de que o Jó precisava se consertar com Deus, porque Deus não faz uma pessoa sofrer de bom grado. Se o Jó estava sofrendo, é porque ele era errado aos olhos de Deus. Então, continuou o Elifaz: porventura será o homem de algum proveito para Deus? Subentendido que não.
Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Ou o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo, Jó? Será que Deus tem algum lucro em que você ande de uma forma perfeita nos seus caminhos? Veja a sutileza da argumentação que o Elifaz usou, na verdade, inspirado por Satanás. O Elifaz estava inspirado por Satanás ao acusar o Jó. Ô Jó, você não é nada diante de Deus. Nós estamos na Terra, existem 100 bilhões de estrelas aí. Você acha que a Terra é o único lugar que Deus criou? Que coisa, Jó! E você acha que com tanta gente no mundo, Deus está se preocupando com você, se você está indo bem ou não está indo? Você acha que você vai ser tão importante assim para Deus? Nada disso. Deus está muito ocupado com tantas coisas importantes, Ele não vai se interessar por você. Se você for sábio, vai redundar apenas em proveito para você. Deus não está preocupado com isso não, Jó. Você é muito pequeno. O inimigo é astuto, é terrível. Nós podemos ser o que formos, mas Deus nos ama. Até o fim, até o último suspiro, Deus quer ver o nosso arrependimento. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos sejam salvos. E o Elifaz continuou: o Todo-Poderoso está por acaso preocupado em você ser justo e você andar direitinho no caminho dele? Nada. Ele está preocupado com coisas muito mais importantes. O diabo nos diminui, acusando. O diabo nos despreza, para que nós pensemos que Deus também está nos desprezando. Mas a Bíblia é muito clara, Deus é fiel. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem morte, nem anjos, nem potestades, nem nada deste mundo, nem coisa nenhuma de qualquer outro mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor nos ama, Ele nos quer, a nossa vida é preciosa aos seus olhos. Isto sim é conteúdo de uma verdadeira consolação. Mas esse tipo de gente, eles eram os melhores religiosos do seu tempo. Eram como os fariseus do tempo de Jesus, os fariseus que se tinham como os melhores religiosos, só faziam acusar a Jesus. A gente precisa tomar cuidado com religiosos. Religiosos costumam andar no mesmo diapasão, eles acabam desprezando os outros, ao invés de amar, de querer ajudar, eles desprezam e pisam. Os religiosos moralistas que ficam julgando, apontando o dedo para os outros na igreja, eles não têm amor nenhum, eles não querem levantar ninguém, nem buscar o afastado, eles não querem recuperar o perdido, eles estão olhando para o próprio nariz deles e com o eu muito grande, eles querem mostrar que eles são os tais, esses religiosos. Bom, o resultado disso é que em muitas igrejas o ambiente vira uma falação de soberba, de vaidade. Há pessoas que dizem, eu vou contar a bênção aqui, eu vou contar as maravilhas que Deus fez. Ele não conta os pecados dele, as fraquezas, as derrotas que ele teve, a falta de amor que ele tem, a esterilidade, ele não conta, está lá contando soberba na frente da igreja, mas ele não reconhece os erros dele do passado. Ele deveria ser humilde e buscar tirar lições do erro deles. Meus irmãos, eu errei quando eu fiz isso e aquilo, eu fracassei, eu fui um derrotado ali, mas Deus teve misericórdia, estendeu a mão.
A pessoa que quer contar vantagens e maravilhas acaba criando um clima artificial. Pessoas saem dali humilhadas. Puxa vida, esse cara é tão espiritual, tão maravilhoso, e eu sou tão nada, eu não consigo nada. As pessoas ficam humilhadas porque o fariseuzão jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo de tudo, ora sempre, com a vida tão correta, não faz nada de errado. O fariseuzão que está orando lá, cheio de vento, se achando o tal, ele humilha os outros na igreja. Isso não é ambiente bom. Isso não é ambiente que edifica. Eu tenho insistido com nossos irmãos para que nós estejamos praticando a verdade. Uma reunião de célula, um grupo pequeno de irmãos é para tratar da vida de cada um abre o coração, conta a verdade. Não tem sentido a gente reunir meia dúzia, 10 pessoas e eu ficar contando vantagem, falando da vida espiritual, teoricamente do que precisa ser feito, pregando maravilhas. Eu tenho que falar da minha vida, da vida dos irmãos. Nós temos que abrir o coração em amor, compreensão, em tolerância uns para com os outros, ajudando uns aos outros. Isso é importante. Numa pregação, uma pregação vira facilmente uma falação, quando a pessoa traz assuntos teóricos e aquilo não representa em nada a vida dela. Ela não está sendo sincera, ela não está vivenciando aquilo que está pregando. A pregação dela é falação, Bom, quando essa pessoa quer consolar alguém, não, meu irmão, mas olha a sua vida, você está sofrendo e tal aí, mas nós vamos fazer uma oração, mas você se conserta aí, Deus vai levantar você. É o consolo dos amigos de Jó, a pessoa não fica consolada. A conversa de um fariseu não consola ninguém, é falsa. Aquela é uma falsidade religiosa. O pior é que muitas igrejas estão com programação tipicamente assim. É vontade de aparecer lá na frente, de cantar, de se mostrar, é falação que a pessoa, daquilo que a pessoa não vive, e uma falação que não ajuda em nada. Ele sai pregando, falando da teoria da Bíblia que ele não vive. Então aquilo é artificial, é algo estéril que não tem proveito nenhum. Portanto, a Bíblia nos exorta no Novo Testamento muito e em muitas passagens sobre isto, para nós termos cuidado com a falação na igreja. Não é qualquer um que pode pregar, tem que ter autoridade espiritual de Deus e a pessoa tem que ter vida espiritual para que a sua pregação traga aquilo que ela vive e não um ambiente artificial de falação e só falação. Vamos anotar isso. Há muitos consolos que são artificiais e não redundam em nada. Existe muita falação que não traz proveito nenhum. Como diz o Jó, tudo isso que vocês estão falando é vão, não está me ajudando em nada. Que você pense nisso, irmão. Quando for falar alguma coisa, ou pregar, ou dar um testemunho, ou você for contar algum caso, ou cantar na igreja, ter oportunidade, comece a pensar nisto. É proveitoso, vai ter valor para quem ouve, isso é de Deus, a sua vida está naquilo ali, ou vai ser artificial, coisas vazias, coisas vãs que você vai estar falando. Comece a notar os resultados da sua falação e comece a pensar em frutos verdadeiros de uma palavra viva que não volta vazia. Quando é sincera a palavra, Deus usa você e a palavra não volta vazia. Ela traz frutos, toca o coração de pessoas. Pessoas vão sentir que aquilo é de Deus realmente, ao contrário de uma religiosidade vazia. Entenda isso e veja a diferença.